indicando no contexto em que aparecem. Tudo bem? Há pouco eu disse para vocês que é necessário ver, observar a concordância desses verbos impessoais. Há uma regra geral de concordância. Esses verbos escapam dessa regra. Vamos ver uma situação, novamente, com o verbo haver, né, em que muitas pessoas cometem aí, na fala principalmente, um deslize, considerando esse verbo como pessoal e não como impessoal, e aparece uma concordância gramaticalmente errada. Vejamos duas circunstâncias na tela, dois exemplos, um correto, outro incorreto, e veja como você normalmente utiliza esse verbo. Leiam comigo. Havia muitos alunos na sala. Havia. O verbo está na terceira pessoa do singular, que é a característica do verbo impessoal. Se não há sujeito, o verbo fica no singular. Então seria incorreto dizer ou escrever haviam muitos alunos na sala. Observem, se eu trocasse o verbo haver por um sinônimo, eu estaria trocando um verbo impessoal por um verbo pessoal. Eu poderia dizer existiam muitos alunos na sala, mas se for o verbo haver, ele não quer sujeito, então ele vai ficar no singular. Entendam que é necessário respeitar essa característica do verbo haver. Isso vai valer também para os verbos fazer e para o verbo estar. Já vamos ver que o verbo ser é um verbo que entra numa exceção na nossa gramática. Até porque ele é considerado gramaticalmente um verbo anômalo. Em várias situações, nós vamos ver o verbo ser em circunstâncias que escapam à regra geral. Por falar em regra geral, qual é a regra geral de concordância verbal? Leiam comigo e vejam um exemplo em que essa regra geral está sendo aplicada. O verbo concorda com o sujeito. Sim, quando há sujeito na oração, o verbo concorda com esse sujeito. Olhem lá. Existiam muitos alunos na sala. O verbo existir é um verbo pessoal. O que é ser verbo pessoal? É admitir um sujeito. Admitir e concordar com esse sujeito. É obrigação do verbo, quando há sujeito, concordar com ele. Então, eu usei o verbo no plural. Existiam muitos alunos na sala. Errado seria dizer existia muitos alunos na sala. Bem, você entendeu a diferença? Usei o verbo haver, sou obrigado a colocar o verbo no singular. Se eu trocar o verbo haver por outro verbo, eu passo a ter um verbo pessoal e devo usar a regra geral de concordância. Entendido isso? Ótimo. Você já ouviu falar também em locuções verbais. O que é uma locução verbal? Quando não há na oração somente um verbo, mas dois verbos ou três verbos, e essa junção de dois ou três verbos traz apenas uma informação. Nós vamos ver como se faz a concordância em locuções verbais em que haja um verbo impessoal ou quando há um verbo pessoal. Como se aplicam as regras de concordância? A regra geral ou a regra especial para esses verbos chamados impessoais? Vejam os exemplos comigo e observem que na locução verbal há um verbo chamado principal. Como que eu vou saber qual é o principal? É o último que você escreve. Aquele que estiver antes dele será chamado verbo auxiliar. Vejam os exemplos comigo. Deve haver questões mais simples. Deve haver. O primeiro verbo, o verbo dever, é o verbo auxiliar. O último verbo que eu escrevi, o verbo haver, é considerado o verbo principal. Quem é que manda nessa concordância? Quem manda nessa concordância, quem rege essa concordância é o verbo principal. Neste primeiro exemplo é o verbo haver. O verbo auxiliar, seja lá qual for, vai seguir aquilo que o principal mandar. Ele é impessoal, o auxiliar será impessoal. Supondo que eu trocasse o verbo haver por existir, que não é impessoal. Lembrando, ele é sinônimo de haver. Quando eu faço essa troca, eu vou voltar para a minha regra geral de concordância. Observem, devem existir questões mais simples. Para a primeira oração, a palavra questões
não é sujeito, a oração é sem sujeito. Para a segunda oração, o sujeito é questões. Observe o exemplo seguinte: há de haver questões mais simples, e logo abaixo, hão de existir questões mais simples. Pessoal, eu só devo me preocupar com aquele verbo que é principal. Se o verbo haver não aparecer como principal, ele vai passar a ser pessoal, porque o verbo principal aí, que é o existir, é pessoal. Então é uma circunstância em que o verbo haver foi para o plural, não como principal, mas como auxiliar. Acharam difícil essa concordância? Ela será pedida a vocês no vestibular, podem esperar, não é? Assim como vocês devem observar outras regras de concordância, por exemplo, como vai acontecer com o verbo ser, que é o verbo que eu chamei de anômalo, que segue características muito especiais. Passemos por alguns exemplos do verbo ser e vamos observar que ele sempre vai concordar com a indicação numérica presente no predicativo. Vamos lá. São 7 horas, amanhã serão 27 de março. Eram 13 quilômetros até a sua casa. Devem ser 2 horas agora. Viram só? O verbo ser concordou com um número e é assim que vai acontecer com ele, por ele ser um verbo especial. Na próxima aula, continuaremos a falar sobre termos da oração, sobre concordâncias especiais e eu quero que você esteja acompanhando comigo. Um grande abraço.